Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Thales Barbosa, sou assessor de investimentos do portal Papo de Grana. E hoje eu quero ensinar a vocês como investir nos ciclos econômicos. Você já deve ter ouvido mais de uma vez a seguinte frase: não tem o que fazer, a economia é cíclica. Nos investimentos, às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Até certo ponto isso é verdade, a economia de fato é cíclica. Porém, se estivermos atentos à fase do ciclo que estamos passando, podemos ajustar a carteira de investimentos de modo a maximizar os retornos. Para a gente entender o Brasil, é necessário entender o mundo. Deste modo, eu vou utilizar o seguinte gráfico para explicar em que ponto estamos e para onde estamos indo. Quando o país está acima da linha central, ele está em expansão, ou seja, crescimento econômico. PIB em alta, desemprego em baixa e indicadores excelentes. Caso abaixo da linha central, ocorre o inverso, um estado em contração econômica. Atualmente temos 3 setas percorrendo esse ciclo. Cada seta representa um país ou continente. Na seta vermelha temos os Estados Unidos, na seta amarela a Europa e, por fim, quem vem correndo atrás são os países emergentes. Nesse caso entra o Brasil. Aqui é o X da questão. Os Estados Unidos são os grandes consumidores de produtos manufaturados que são fabricados na Europa e na China, os quais são produzidos com matéria-prima de países com boas reservas naturais, neste caso o Brasil. Ou seja, somos fornecedores de matérias-primas de países que produzem para a locomotiva do mundo, que nesse caso é os Estados Unidos. Deste modo, para saber como é que a gente vai estar daqui a uns anos, basta olhar Estados Unidos e Europa. A gente sempre vai estar alguns anos atrás deles. Até aqui tudo bem, mas como nossos investimentos devem estar posicionados em cada estágio do ciclo econômico? No estágio 1 é quando o país está em contração, onde ele tem PIB em queda, alto desemprego, déficit primário, juros em alta e inflação descontrolada. Nesse caso, vale a pena investir em debêntures e títulos públicos, pois o risco do país é muito alto. Desse modo, ele tem que pagar alta taxa de retorno para que aquele título se torne atrativo. Quando o país começa a entrar em uma expansão, ele entra no estágio 4, onde ele já vai ter um PIB em alta, um desemprego controlado, algum superávit, juros estabilizados e inflação começando a subir. Nesse ponto, vale a pena investir em fundos multimercados e renda variável, por meio de ações ou fundos de ações. O último estágio é o estágio 6, onde o país ainda está em expansão, mas piorando. Nesse caso, a gente tem PIB crescendo em menor magnitude, inflação alta e desemprego começando a aparecer. Nesse caso, é melhor vender as ações para não ter perdas. Se analisarmos um pouco da história, no início dos anos 2000, ocorreu uma mudança no centro de gravidade da economia mundial, que migrou dos Estados Unidos e Europa para a China e Índia, os quais conseguiam produzir produtos com menor custo devido à sua mão de obra barata. Esse fato fez com que a inflação mundial caísse, deixando a taxa de juros baixa e aumentando o preço das commodities devido à sua maior procura. Ambas as características foram essenciais para um crescimento econômico nacional, pois o Brasil é um país que tem pouco capital, precisando pegar emprestado de fora para financiar seus investimentos, porém tem muita terra e recursos naturais, deste modo, grande exportador de commodities. Nessa época, nós estávamos no estágio 4, o qual é um ótimo momento para entrar no mercado acionário. Tanto que de 2003 a 2009, a Bolsa valorizou 331%, mais que 3 vezes. Após isso, em 2012, começamos a entrar num período de recessão, estágio 1, onde era um excelente momento para a compra de títulos públicos e debêntures, os quais chegaram a rentabilizar inflação mais 7% ao ano e pré-fixados superior a 18% ao ano. Já a partir de 2016, com o impeachment da Dilma, a nossa economia estabilizou, entrando no estágio 2, o qual também é um bom momento para a compra de ações, tanto que de lá para cá a Bolsa valorizou 77%. Hoje estamos passando do estágio 3 para o estágio 4, entrando em um momento de expansão, o qual irá acontecer devido a 2 fatores: alta das commodities e uma aceleração forte dos Estados Unidos nos últimos anos. É dessa forma que os ciclos econômicos funcionam. Precisamos acompanhar o momento dos Estados Unidos, verificar os indicadores econômicos do nosso país, identificar em que estágios estamos e posicionar nossa carteira de investimentos para aproveitar o momento de valorização de cada aplicação. Espero que tenham gostado desse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, meus contatos seguem na descrição. Não esqueça de curtir e clicar no sininho, pois sempre que publicarmos um novo vídeo, você será notificado. Até a próxima!